Olá, bonitas e bonitos, mais um episódio do nosso podcast, da nossa conversa na sala da minha casa. Esse podcast tem a proposta de quebrar tabus, vocês já sabem disso, da gente falar sobre assuntos que a gente não conhece, assuntos difíceis, assuntos fáceis, sobre a vida, e a vida passa por vários nuances. Hoje eu tenho uma pessoa hiper especial aqui, que a gente vai conversar bastante com ela, vai fazer bastante pergunta. Eu vou fazer, porque eu nem sabia que isso existia, a profissão que ela tem. Mas antes eu quero falar para você daquelas pessoas que tiveram a coragem de apoiar o nosso pod já. Uma delas é a dona Bilu Esmalteria, que tem cuidado da minha unha. Eles ficam ali no Delta da Luciano Guidotti. Você vai clicar nesse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, você vai cair direto no WhatsApp deles. E aí você marca a hora, elas têm unha de gel, elas cuidam de sobrancelha, elas fazem de tudo ali. Um ambiente tão gostoso, um cafezinho, uma conversinha. Eu amei ser cuidada por elas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E eu quero agradecer mais uma vez meu figurino, que é da Rosa K, aquela loja que a gente gosta de ter, que é da Dona Zan e da Kelly, que traz a sacola na sua casa, que você experimenta no seu quarto, põe o seu sapato, olha no seu espelho. E eu já falei, elas fazem aquela sacola especial para vocês, então o QR Code delas também está aqui. Eu sou muito grata porque elas estão apoiando a gente nesses nossos episódios. Mas vamos para a nossa conversa, que eu tenho certeza que vocês vão adorar hoje. E eu vou perguntar primeiro para ela quem é você. Olá, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Meu nome é Andréa Gaudi, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional. Eu atuo na área de saúde estética já há mais de 37 anos. Comecei faz tempo. Faz tempo, mas foi só de 2 anos para cá que eu acabei me interessando e até descobrindo que eu também não conhecia essa área de saúde estética íntima, que é um assunto super novo, né? Que é novo, porque eu nunca tinha ouvido falar, pessoas, nunca tinha ouvido falar, meninas. A estética íntima, nunca tinha ouvido falar. E ela existe, né? Já há cerca de 4 anos, mais ou menos. Então ela toda é uma área nova. Bem nova, Sim. bem nova. E para o fisioterapeuta é mais novo ainda, porque nós temos a fisioterapia pélvica. Já entrevistei uma de fisioterapia pélvica. Doutora Carla? Isso, a doutora Carla, E que essa é uma área da fisioterapia, Sim. mas a área de estética, que trabalha com a parte de injetáveis, o fisioterapeuta não podia fazer até 2023. Daí, em 2023, foi publicado no Diário Oficial um acórdão que permitia o fisioterapeuta, né, de usar esses recursos, desde que devidamente habilitado e capacitado. Entendi. Daí eu fui fazer uma pós em fisioterapia dermatofuncional. Você já era fisioterapeuta? Sim, com expertise em injetáveis. E foi nessa pós que eu fiquei sabendo da estética íntima. Porque assim, a expertise em injetáveis, normalmente ela direciona você para a área de harmonização facial e corporal. Que é você usa na estética íntima o Botox também? É ácido hialurônico, toxina botulínica. É o nome comercial. Leigo, né? De quem é leigo. Não, mas é como é conhecido, é como Bombril, por exemplo. Todo mundo fala Botox. Mas é a toxina botulínica, tem peelings, tem lasers, tem vários tipos de recurso. Para cada queixa existe algumas possibilidades de recurso. E antes a gente não tinha acesso aos injetáveis e hoje, tendo acesso, isso abriu muito espaço, né, para o fisioterapeuta também, porque o farmacêutico esteta faz, o biomédico faz, enfermeiro esteta, os profissionais da área da saúde, quando fazem a pós em estética, né, que eles têm uma denominação diferente, daí eles podem trabalhar com trabalhar com isso. Isso. E agora os fisioterapeutas também. Mas toda ela é uma ciência nova, então. É novo. É novo. É um E lugar bem assim, novo. Então, tão bonitas e bonitos, eu vou fazer as perguntas que vocês queriam fazer, porque se vocês estão curiosos, eu também tô. Por que uma pessoa te procura?
É assim, olha, as motivações, Maria Silvia, são diferentes. Tá. A mulher, por exemplo, ela procura a estética íntima porque, da mesma maneira que ela está tratando o rosto, o corpo, ela observa que a região íntima dela também envelhece. Sim. Então, aquela sensação de derretimento, de perda de volume que a gente tem no rosto, por exemplo, também acontece na região íntima. E isso, até pouco tempo atrás, não tinha o que fazer, ninguém se falava, ninguém ficava lá olhando para saber se tinha envelhecido ou não e o que ia fazer com aquilo, Sim. porque nem existia essa conversa. Mas daí acabaram, né, com estudos, tudo é baseado em comprovação científica, Ciência, né? vendo que a aplicação desses produtos com algumas características diferentes, ou um pouco mais leve, ou um pouco mais pesado, dependendo do objetivo, também tem excelentes resultados. E o impacto é muito grande na autoestima. Na autoestima, entendi. Sabe? Então, a mulher em especial procura a estética íntima por uma questão de rejuvenescimento. Tá. Diferente do homem, que tem essa coisa, né? A gente vive numa sociedade falocêntrica, né? Que tudo gira em torno do pênis. E alguns homens que nasceram com um micropênis, um pênis pequeno, um pênis embutido, eles estavam fadados a lidar com isso o resto da vida deles, porque não tinham o que fazer. Até muito pouco tempo atrás, né? Pouquíssimos anos. E agora, com esses procedimentos, com a combinação de técnicas, a gente consegue resultados assim incríveis. É mesmo? Eu tenho fotos de antes e depois, se você quiser depois dar uma olhadinha, porque é impressionante. Tanto o resultado feminino quanto o resultado masculino não é permanente. Exige manutenção, assim como quem faz tratamentos faciais, né? Na verdade, a gente orienta, inclusive, os pacientes que não é para procurar esse tipo de tratamento permanente, porque o que tem de produto permanente, que seria o PMMA, por exemplo, que é super sintético, ele pode trazer complicações a longo prazo. Entendi. Né? Chegando até deformidade, amputação do membro, como tem no nariz, como tem em boca, porque é um produto que não é recomendado para ser usado no corpo humano, mas ainda assim é usado. É usado, entendi. Né? Aconselha-se não usar, mas ainda tem no mercado e tem muitos profissionais, médicos e outros profissionais da área da saúde que usam. E fazendo o procedimento, como você falou, a sensibilidade é a mesma. A sensibilidade é a mesma, alguns pacientes relatam, inclusive, melhora na sensibilidade, melhora na sensação de prazer, melhora no tempo dos homens, por exemplo, na duração, né, do tempo de ereção, no prazer do paciente e da companheira dele. Porque, assim, o principal motivo que leva o homem a buscar estética íntima, por exemplo, é que, assim, existem pesquisas que falam que 92% dos homens, independente do tamanho do pênis deles, eles sempre gostariam de aumentar ou o comprimento ou a largura. Parece que nunca é bom o suficiente. Entre amigos, eles, não, tá ótimo, me garanto, tal. Esse tabu também que a gente tem sobre isso. Exatamente. Mas, na verdade, né, existe essa curiosidade silenciosa, essa busca por informação para saber o que pode ser feito que vai aumentar, entendeu? Entendi. Porque esse pênis aumentado, seja no calibre, que é na grossura, ou no comprimento, é sensação de poder para o homem. Então, ele muda a postura dele diante da sociedade como um todo. Mesmo que ninguém esteja vendo, né? Exatamente. Por isso que a gente fala, é um poder silencioso. Ele não precisa ser falado, mas o homem passa a se sentir mais poderoso e, com isso, ele acaba tendo resultados e impactos diferentes na vida social dele. Profissional, na vida afetiva, em negócios, em todas as áreas. E você acha que na mulher também impacta nisso, né? Nesse poder? Então, também, mas é uma coisa ainda mais discreta, porque a mulher, por exemplo, o homem, quando ele tem algum desconforto com relação à região genital dele, ele não coloca sunga, por exemplo.
ele não se sente confortável de tomar banho num vestiário de academia, num vestiário de clube. Então, isso restringe, né, a ação dele, assim, a desenvoltura dele social. A mulher não, independente de como ela é mais escondida, né? Então, não é uma coisa que impeça ela de fazer nada. Normalmente, nas relações íntimas, às vezes, né, um lábio externo um pouco maior ou menor pode causar algum tipo de desconforto. A falta de volume pode provocar dor, por exemplo, durante uma atividade física ou até durante a relação, mas não é nada assim tão impactante como é no homem. E você faz, como você falou, os injetáveis. Você não faz a cirurgia se precisar. Não, eu não tenho competência para fazer cirurgia. Das cirurgias só com médico. Que são cirúrgicos. São cirúrgicos. Aí quando você faz a análise, você fala, aí encaminha para cirurgia. Sim. Aí tem que ser um cirurgião plástico. Sim, normalmente é o cirurgião plástico. Hoje existem outras especialidades médicas, tipo ginecologistas, que estão se especializando nessa área de medicina estética e que estão fazendo também. Mas, a princípio, são cirurgiões plásticos. E assim como a harmonização facial, que a gente vê uma padronização, às vezes, existe isso com a parte íntima feminina? Então, na verdade, Maria Silvia... A gente foi um pouco para esse lugar ou não? Então... A gente pode ir o tempo todo. Daí eu acho que é uma questão de bom senso na hora de escolha do profissional que vai estar realizando o seu trabalho, né? Porque assim, eu posso recomendar o que eu acho que é ideal para cada caso, ou posso dizer que todas as mulheres têm que ter 5 ml de ácido hialurônico na região de grandes lábios, por exemplo. Entendi. E tem profissionais que trabalham assim. Que põe a tabela e acabou. Vendem por ml. Mas no meu trabalho, tanto na feminina como na masculina, essa personalização do protocolo é muito importante. Porque até o facial, que às vezes eu faço também, né? Que eu me capacitei, né, para isso, eu não gosto. Eu, Andréia, profissionalmente, não gosto de rostos artificiais. Porque, na verdade, acaba todo mundo com a mesma boca, todo mundo com a mesma bochecha, o mesmo nariz. Isso não me agrada. Mas o paciente que quer esse tipo de resultado, então ele nem me procura, entendeu? Ele vai direto no profissional que já vai representar para ele, pelo próprio profissional, que tipo de beleza ele aprecia, né? E o que ele vende. Então, assim, quem me procura normalmente são pessoas discretas, que querem um toque mais de elegância, sabe? É uma coisa que a pessoa faz para ela sentir, mas que ela não precisa mostrar nem dar satisfação para ninguém. Isso independente de ser no rosto ou na região íntima. Tá. E daí, vou fazer perguntas que eu acho que eu fiquei curiosa. Aí você chega lá, você faz um exame, né? Uma análise, né? Sim, é uma Depois que você mostra fotos, vai ficar assim, assim, assim? Então, eu mostro, às vezes, algumas fotos de pacientes modelos que assinaram termos onde eles autorizam que seja usado exatamente para esse fim, porque tem pessoas que não têm noção de como que o que fica, o que acontece. Então, eu mostro alguns casos diferentes, né? Porque não tem 2 órgãos genitais iguais e nem mulher nem homem. Cada um é um. É um. E cada pessoa tem a sua queixa, a sua expectativa com relação à melhora da estética naquela região. Mas você dá uma ideia de como vai ficar. Sim, eu explico o que dá para melhorar, o que não dá para melhorar, mas se melhorando aquilo, como ela vai se sentir já. Entendi. Porque, assim, independente da quantidade do que é feito, a sensação de rejuvenescimento na mulher é imediata. Imediata. E fica de repouso quanto tempo? Não fica, a mulher volta à rotina dela imediatamente. É mesmo? E não dói nada? Assim, como que é o processo, né? Não consegui imaginar. É muito simples. São feitos 2 pontinhos anestésicos, com anestesia, né, tópica, local. E daí é feito um pertuito ali. E por esse pertuito, que é o furinho,
que foi feito com uma agulha, você introduz a cânula, que tem o ácido hialurônico. E daí você vai fazendo a retroinjeção, né, em diferentes movimentos, para ir preenchendo aquela região toda. Daí, então, é importante esse senso estético do profissional, para não deixar mais embaixo ou mais em cima, sabe? É para ficar realmente harmonioso. Entendi. Porque a harmonia é isso, né? Você vê uma coisa que tá tudo ok, não tá uma bola aqui, outra bola ali, enfim, um lado de um jeito, outro lado de outro. Entendi. E é zero dor, zero. A única coisa que dói é a picadinha do anestésico. Parece uma picadinha de abelha, mas a quantidade é muito pequena de anestésico que usa. Que coisa, eu achei que tinha que ficar de repouso. Agora, o homem sim, né? Aí... Então, o homem, na verdade, as orientações pós-procedimentos são um pouco mais restritivas e tem uma que eles detestam, mas quando eles procuram, eles até topam, que é 15 dias sem ter relação sexual. Entendi. Sabe? Porque é o tempo do ácido hialurônico tá se acomodando ali na região do pênis e é importante daí ele fazer uma massagem que a gente orienta, para que fique assim um resultado mais bonito e uniforme possível. E de quanto tempo tem que retocar? Normalmente esse procedimento dura de 10 a 18 meses. Vai depender do ritmo de vida da pessoa. Uma vez por ano, a cada 2 anos. Mas nunca volta ao zero. Sempre fica um residual. Daí, a próxima vez que você aplica, dependendo de se você fez 6 meses depois, por exemplo, diminuiu um pouquinho. Eu quero deixar do jeito que estava antes, que era como eu gostava. Se na primeira vez ele pôs 10 ml, talvez com 2 ml já resolva, entendeu? Então, você não vai pondo cada vez mais. É cada vez menos, inclusive. E quem que procura mais? Os homens. É mesmo, eu achei que eram as mulheres. É porque, por isso que eu falei para você, o impacto na vida dos homens é inacreditável, Maria Silvia. Nossa, eu não pensei, quando eu pensei em conversar com ela, nunca pensei que eram os homens. Eu também não pensei. Inclusive, assim, eu vou ser muito sincera com você. Veja. A minha pós, que eu fiz, foi no Rio, né, que era essa de fisioterapia dermatofuncional com expertise em injetáveis. E tinham pessoas de outros estados, mas a grande maioria carioca. Quando eu comecei a fazer em 2023, tinha uma enfermeira esteta repondo uma aula na minha turma, ela sentou do meu lado e ela falou: menina, tô saindo do hospital, tô saindo de não sei onde, porque eu tô ganhando muito dinheiro com estética íntima. Ela me disse bem assim, faz fila de homens na porta da minha clínica. Eu, na hora... É feio, mas eu vou ser muito sincera, eu ainda falei, isso daí é putaria. Fila de homem por causa de estética, sabe assim? Você não acreditou, né? Não acreditei, eu falei, é coisa de Rio de Janeiro, né? Porque imagina que em Piracicaba vai ter fila de homem, né? Enfim, achei estranho. Mas daí eu conversei com uma professora e ela me falou que era uma área nova. Daí eu já fui assistir uma palestra, achei muito interessante que a profissional daí mostrou os antes e depois, que eu não imaginava. Surpreendente mesmo. Surpreendente. E daí, assim, nossa, super me despertou para aquilo. Porque eu pensei assim... Para um homem que tem o pênis pequeno, isso daqui é quase assim um sonho realizado, é dos deuses. Sim. Porque ele não tinha o que fazer até então. E agora ele tem. Ele tem. E a diferença é muito grande. E a diferença já é imediata e depois de 30 dias fica ainda melhor. O resultado se sentem confortáveis com você sendo uma mulher? Sim, essa era uma pergunta que eu até fazia, porque as consultas de avaliação normalmente são online, por videochamada, o Google, o Zoom. E daí, em determinado momento, eles sempre falam, ai, doutora, tenho vergonha, né? Eu falei, você se sentiria mais à vontade se fosse um homem? Eu tenho colegas para indicar, né? Não, prefiro que seja doutora mesmo. Olha que interessante. Interessante. Muito interessante. Me sinto mais à vontade com a doutora me examinando do que com um homem. Então, para mim também foi uma surpresa.
bem grande, surpresa. Bem grande. E você faz essa parte da estética mesmo da vagina e você faz a reconstituição do ímen ou não? Não. Não. Na verdade, você poderia fazer e não faz ou não? Não está dentro das minhas possibilidades. Eu não trabalho com a vagina, só para você entender. A vagina é a parte interna, que a gente fala vagina como se fosse tudo, mas a região externa da vagina se chama vulva. Então, o meu local, né, de atendimento, é onde eu intervinho. É só na externa. É só na vulva, na região vulvar. Porque é vira só também a parte outra externa. A parte dessa da reconstituição é outra loucura também, né? Então, mas Não, sim. Falando em português, claro, né? Claro. Quando a gente falou da nossa entrevista e eu comecei a dar uma olhada e tal, assim, você já me esclareceu que não, e eu me sinto aliviada com isso, o problema da padronização, que eu acho que a gente está vivendo isso nos dias de hoje, né? Todo mundo quer ser igual a todo mundo, que é né? um absurdo. O que é um absurdo, né? Então, assim, para todo mundo, você às vezes vai num lugar à noite que tem muita meninada, tá todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo com o mesmo nariz, todo mundo mesma bochecha, com a mesma boca. Então, assim, eu fiquei meio assim, falei, nossa, será que cai neste lugar também, né, da padronização, né? Acho. A gente vai achar, vai ter jeito certo disso, pelo amor de Deus, né? Então, a gente tá num lugar muito triste, né? Mas daí é uma questão de proposta profissional e do paciente também, né? Porque assim, eu já deixei de atender paciente, por exemplo, que chega falando, eu quero minha boca igual de fulana, e é uma boca que eu acho horrorosa. Eu sei que não me cabe julgar, mas eu não vou fazer uma coisa com a qual eu não concordo, porque a hora que alguém perguntar para ela quem fez, foi a doutora Andréa Gaudi. Exato. E eu não quero ser referência desse modelo. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu venho de uma vivência desde sempre no mundo da estética, onde a naturalidade sempre foi muito valorizada. Então, assim, as sobrancelhas são tiradas só o excesso, é depilado o buço, sabe assim? Sim. Você faz o que precisa para você ficar ainda melhor sendo você mesmo, né? E não se deformando. Isso, né? Para entrar no mundo da padronização. Se a gente for por padronização agora, desta parte do corpo também, que eu não tinha pensado na masculina. Masculina, eu nem vou entrar nesse detalhe. Mas assim, se for pensar nas meninas ter uma padronização disso também, aí é um lugar muito triste, né? Muito triste. Mas você sabe que o que leva a esse desejo é a pornografia, né? Porque se usar as atrizes e os atores como referência, aquilo não é real, não faz parte da média da população, né? Ali tem jogada de ângulo de filmagem para parecer maior, luz para parecer que é rosinha. Então, assim, a pessoa que busca aquilo, ela tá indo pro caminho errado. E chegam com esse padrão para você? Para mim nunca chegou, mas eu tenho colegas que contam. Que chega com esse objetivo. Com esse objetivo. Eu quero a minha região vulvar rosinha. E assim, é uma pessoa super morena, não tem o menor cabimento, sabe? Entendi. Então, é possível clarear? É possível, mas dentro das características dela. Entendi. Né? Da cor de pele dela, do que é escuro e que pode clarear pouco ou um pouco mais, mas você não vai conseguir deixar uma pessoa que é morena com uma região vulvar rosa. Entendi. Né? A menos que você machuque, né? Que você provoque queimadura e fique em carne viva. Daí por alguns dias... Mas existe esse extremo. Vai ficar rosa. Sim. Daí depois escurece, mas depois escurece de novo. Mas existe o profissional que se dá aí. Que faz. Tem profissional que faz tudo. Que faz tudo. Que é triste, né? E isso em qualquer região do rosto, do corpo, né? Em qualquer lugar que você vá, né? Sim. E você, hoje você faz mais a parte íntima mesmo? Sim. E a parte facial? Eu faço mais para pacientes antigas, né? Porque já faz 37 anos que eu atuo na área de estética, né? Então, tem pacientes que são muito antigas. Faço para colegas e não é uma coisa que eu divulgo tanto, porque realmente o meu foco principal é a estética íntima.
Porque eu acho assim, na parte de Hoff, né, que chama harmonização orofacial, tem muita gente trabalhando. Tem mesmo. Muita, de todas as áreas, né, diferentes especialidades, inclusive tem muita briga nessa área. Então, eu acho assim que essa área que eu acabei me dedicando mais e aprofundando mais meus estudos, é uma área nova. Nossa, extremamente, né? Que tem um impacto, assim, absurdo. Se você vê o relato dos homens, as mensagens que eles mandam, assim, doutora, nossa, mas mudou minha vida, doutora, nossa, não tenho como agradecer. Sabe, assim, porque era uma dor silenciosa dele. Ele não chega pro amigo dele, pode ser um amigão que seja, ele não vai falar, nossa, meu pênis é pequeno, sabe? E hoje a gente observa um comportamento até das mulheres mesmo, que tem um relacionamento mais livre, que uma hora sai com uma pessoa, outra hora sai com outra, os homens também, mas a mulher, ela chega a falar pro homem, pelo amor de Deus, que é isso? Vou embora. Isso é relato, a gente acontece, não é acho. A hora que o cara tira a roupa, então você imagina para esse homem o que significa isso. Então, assim, o impacto é muito grande. Entendi. Muito, muito grande. Muito maior do que a gente possa imaginar. E foi isso que me deixou encantada com essa área, porque eu falei, nossa, viu, dá para mudar vidas de pessoas, né, que na hora que eu li lá sua vida da estética íntima, eu pensei muito pouco em homem. Eu só pensei, na verdade, em vulva. Eu também sou sincera. Eu também. É muito mais pra esse lado. Mas eu vou mostrar para vocês as fotos. A hora que vocês verem a diferença, vocês vão entender. Não, eu acredito sim, você agora pensando sobre tudo isso, aí eu pensei mais. Porque o menino, eu tenho, por exemplo, um paciente que eu atendi, que ele me falou, doutora Andréia, desde criança eu tenho complexo. E sabe uma coisa que eu vou contar para você, Maria Silvia, que para mim foi uma surpresa, talvez seja para você também? Mas foi para você, vai ser para mim, com certeza. A queixa dos homens não é do pênis ereto, é do pênis em repouso. Por isso, a vergonha deles é essa, na praia, de sunga, nos vestiários, em lugares sauna, porque daí está em repouso e alguns pênis, eles têm um movimento de retração quando está em repouso. Na ereção, às vezes, eles dobram, até triplicam o tamanho, que é o pênis que a gente chama de grower. Mas ele retraído, ele fica muito pequenininho. E aí tem técnicas que soltam. E daí, por isso que falam que aumenta o pênis, mas na verdade não aumenta o pênis. O que aumenta é o calibre, a grossura aumenta 3 centímetros em média, mas o comprimento, a diferença visível assim é muito grande, mas não foi porque o profissional aumentou. Foi a capacidade de projeção do pênis dele a hora que você faz uma associação de técnicas. Nossa, que interessante isso, nunca pensei. Vamos para o nosso quadro? Vamos, que vão ser perguntas sobre a sua profissão. Vai, roda a vinheta. Uma palavra, vou fazer perguntas para você responde com uma palavra, tá bom? Mas é da sua profissão, tá? Às vezes a gente faz isso. Não, tá tudo certo, vai. Você já ficou constrangida com algum atendimento? No começo... eu ia falar no começo, né? Sim, no começo sim, mas depois é tão profissional que parece que a gente incorpora, assim... Para você que nem vê um pé, assim. Não é bem assim. Mas é a mesma expressão. Ficou comum, assim. Mas é que é muito profissional. Então é um olhar diferente, sabe? Entendi. Já teve algum caso sem solução? Por enquanto, não. Ai, graças a Deus, né? Sim. Bom, e já pensou você já cheia, frustrada, falar, não vai ter jeito, vai ser triste, né? Não, mas sempre dá para melhorar. Talvez você não consiga transformar no que a pessoa quer, mas melhorar sempre dá. Tá. Já recebeu críticas por fazer estética íntima?
Então, é só uma palavra, né? Não, pode falar quando você quiser. Ah, então, problema. É porque, assim, esse é um assunto que, para mim, dentro da minha família, foi um grande tabu. Um grande tabu. E tanto é que agora, há pouquíssimo tempo, eu fiz uma nova página que chama Gorgeous Aesthetic, que eu só falo de estética íntima masculina. É mesmo? Porque teve toda essa preocupação. Minha mãe é esteticista, né? Ela já atua há 50 anos, então ela tem todo um nome na cidade. Sim. A gente tem muitos clientes, pacientes. Sim. E quando eu falei para ela, ela ficou preocupada. Que ela falou, Déia, você acha que vai vir o marido de uma cliente nossa fazer? Aí depois se encontra num restaurante. Sabe? Mas aí é a descrição sua. É a descrição, exatamente. Exatamente, porque a pessoa, quando ela agenda o horário, Maria Silvia, ela não precisa falar o que ela está indo fazer. Ela só agenda um horário. Esse horário pode ser para fazer um botox no rosto, pode ser para fazer uma massagem, o que for. Não interessa para ninguém da clínica o que o paciente faz lá dentro. E isso realmente é uma característica que eu prezo muito, pelo sigilo absoluto mesmo do que acontece no consultório. Pelo tempo que vocês têm de estrada, né? Exatamente. Qualquer situação pode ser a pessoa pode ficar constrangida, não sei se só na íntima, né? Sim. Então, não, sem dúvida. Faz parte, né? Faz parte. Exato. Já recusou fazer algum procedimento? Ainda não. Ainda não. Estética íntima deixou de ser um tabu? Ainda não deixou. Então, né? Estamos longe disso? Eu acho que sim. Eu acho. Porque, veja bem, você é uma pessoa super esclarecida, super antenada, procura estar ali, né? Sabendo das coisas que acontecem, né, no mundo. Quando você me diz que você nunca tinha ouvido falar, isso me preocupa. Porque, assim, se você nunca ouviu falar, você imagina aquela pessoa ali, aquela outra lá, elas também não. Pois é, tipo, a produtora já tinha ouvido falar, entendeu? Já tinha ouvido falar, mas eu já tinha ouvido falar em relação à vulva mesmo, sim, essa coisa mais de padronização, uma procura meio preocupante, sabe? Então, mas essa procura de ouvido existe, por exemplo, com a vulva e com o rosto, com o bumbum. Também, bem outra coisa. Com os seios, que também estão sendo feitos procedimentos de harmonização em seio, em abdômen, em coxa. Sim. Então, isso eu acho que diz sobre muito isso, sobre ser mais uma padronização, do paciente e do profissional também. Então, eu nunca tinha ouvido falar mesmo, mas assim, achei muito interessante a gente chegar nesse lugar do bem-estar, né? Então, acho que a quebra do tabu vai nisso também, né? Da gente se colocar no lugar do outro, né? Porque a dor do outro, né? A dor do outro não pode ser desconsiderada. Isso. Não é porque eu não sinto que o outro não tem direito de sentir. Exato. E por que não na parte íntima, né? Só porque é um tabu mesmo, a gente não precisa tratar disso, entendeu? Exatamente. E assim, você falou que você faz há 37 anos, né? Procedimentos estéticos. Sim. Viu muitas transformações. Não na área... Não, sim, mas assim, no geral. No geral, sim. Mas viu muitas transformações no decorrer desse ano, desses anos. Sim. E a gente está indo por um caminho de evolução ou está indo por um caminho mais fútil? Eu acho que vai depender muito do que cada um busca, porque existem pessoas buscando com objetivos claros e que são validados facilmente, e os profissionais também. Inclusive, eu acho que essa briga mercadológica que está havendo, né, dos médicos e os não médicos, que são todos os outros profissionais da área da saúde, a única questão é financeira, econômica. Porque não tem por que ter essa briga. O médico faz cirurgias, faz coisas inacreditáveis que nós não temos condições de fazer. Só que se observou um ganho muito grande, né, nessa área de estética, de um modo geral, para qualquer outro profissional da área da saúde, e eles acharam que eles também têm
né, que dá uma mordidinha nessa região. Então, nessa região não, nessa área, desculpa. Tudo bem. Ficou divertido. Então, é por isso que tá tendo essa briga horrorosa, assim, né, que desnecessária. Porque tem para todos, né? Tem para todos, Tem para exatamente. todos, E como você mesmo falou, se o problema não for estético da vulva, você vai encaminhar, ele vai ser encaminhado, entendeu? Se o problema, por exemplo, é dor durante a relação, um exemplo, é encaminhado para fisioterapeuta pélvica. A pessoa está com alguma disfunção, alguma alteração na região genital. Não é feito procedimento estético. Entendi. O procedimento estético só é realizado em pacientes saudáveis. Só pacientes saudáveis. Não tem corrimento, não tem secreção, não tem feridinha, não tem nada. Tem que ser zero balinha. Zero bala. Porque até quando eu fiquei pensando depois sobre isso, até pensei se não entrava também um pouco na fisioterapia pélvica, se não melhorava isso, né? Porque quando a gente conversou com a Carla, a gente falou sobre os escapes de xixi e tal. E até fiquei pensando nisso, então não faz essa parte também. Na verdade, é um trabalho combinado. Existe uma parceria que é de muito sucesso, que é o urologista, o fisioterapeuta pélvico e o fisioterapeuta dermatofuncional, para trabalhar nessa área, né? E daí também a ginecologista, né? A fisioterapeuta pélvica e a dermatofuncional, porque cada uma vai atuar realmente dentro da sua capacidade, da sua especialidade, sem precisar invadir a área do outro, entendeu? Entendi. Existe essa possibilidade. Entendi. E daí o ganho é enorme, principalmente para o paciente, mas para os profissionais envolvidos também. Também. E aí, quando a gente conversou com a fisioterapeuta pélvica, ela falou que existiam alguns exercícios. Sim. E a gente faz exercício para vulva também ou não? Então, para a região vulvar, não tem. Porque ela não tem músculo, né? Realmente, tem o coxim de gordura, tem fáscias, tem a pele, mas músculo mesmo não tem ali. Então não tem jeito. Se quiser recalchutar, é só com a harmonização estética. A parte a parte externa, estética, sim. Agora essa parte de funcionalidade, por exemplo, escape de urina, vaginismo, a dor durante a relação, enfim, N coisas, né, que tanto mulheres e homens têm. Daí é a fisioterapia pélvica, quem é especializada para tratar. E os resultados são ótimos também. A Carla falou aquele dia que a gente fez o episódio com ela, que é sensacional. Trabalhamos juntos. Vocês trabalharam juntos? Ela é incrível também. Ela atendia na nossa clínica e nessa minha área de estética íntima, eu encaminho pacientes para ela encaminha para mim. Ela é muito bom o episódio dela, porque também era outro tabu, que as mulheres às vezes não sabiam que era uma coisa que várias pessoas sentiam, e que é comum, e que é tratável, e que a gente tem que tratar, entendeu? Assim como a gente trata de qualquer outra coisa, né? Gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que finalizar. Sim. Nossa, mas eu adorei falar sobre tudo isso. Mas vamos lá, qual é a foto que você trouxe pra gente? Então, vamos ver. E aí a gente fala um pouquinho dela. Que bonita você. Trabalhando? Sim. E aí você... Na clínica. E aí o seu RG tá aí, então, hoje? Hoje meu RG tá aí. Ele já esteve em outros lugares, mas hoje... Nesses últimos 2 anos é onde eu tenho buscado me encontrar, assim, enquanto persona mesmo, eu, Andréia, e tem sido uma jornada bem interessante. E talvez em um lugar que você nunca pensou que fosse achar ele, né? Exatamente. Porque talvez falasse para você 37 anos atrás que você ia fazer isso. Se você me falasse há 3 anos atrás, eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe. Sou super fã dela e eu acho que ela construiu um legado numa época em que não tinha redes sociais, em que não tinha nada, era o boca a boca mesmo. Boca a boca, na raça, né? Na raça mesmo. Era mesmo, E ela tinha 4 filhos para cuidar, enfim. É uma história muito bonita dela. Só que nisso, a minha história e a história da minha irmã, que também é esteticista, se misturou, se fundiu na história dela. Da sua mãe. Então é sempre assim, as filhas da Rosa Gaudi, as filhas da Rosa Gaudi.
A Cris continuou como esteticista, minha mãe também é esteticista, e eu, desde os 19 anos, fui fazer fisioterapia. Eu gosto muito de estudar, então já fiz, eu brinco que meu currículo não é currículo, é portfólio. De tantos certificados, já fiz várias pós. Mas eu fazia tudo isso e me encolhia para caber ainda dentro desse trio da filha da Rosa Gaudi. Então... E eu achava que eu iria romper com ela, que iria ser uma coisa assim, muito doída, eu me posicionar de outra maneira. Entendi. Então, por isso que eu adiei durante tantos anos e que agora, nesses últimos 2 anos, eu venho buscando... Ser André, exatamente. Eu agradeço demais a sua generosidade de ter vindo aqui. Eu que agradeço, Maria Silvia. De verdade, eu acho que a gente conversa e a gente fala sem vergonha e faz pergunta que a gente tem que fazer. E a gente vai quebrando tabu e a gente vai tirando todos esses véus que colocaram na frente da gente, né? Sim. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade de ter vindo aqui hoje. Muito obrigada. Essa mesa é sua, você é sempre bem-vinda. Muito obrigada mesmo. E aqui a gente fica por aqui. Eu queria lembrar vocês do nosso site de apoio, que é o Apoia-se, que está aqui o QR Code. Se você gosta do nosso pod, se você quer apoiar com o preço de um cafezinho, pode ser, entra lá e pode apoiar a gente pelas instruções que o site vai dar para você. É importante para a gente saber onde a gente está chegando. Se você tem alguma pergunta, você pode mandar. E a gente vai, dentro do possível, eu vou responder. Se eu não souber, eu peço para a Andréia responder. E eu sou Maria Silvia Rolim, e esse daqui é o podcast Cadê Meu RG? Semana que vem a gente está aqui de volta. Até mais. Obrigada. Obrigada.